Bora, beleza? Essa é a segunda parte do vídeo sobre a preparação que eu fiz para o Letap de Campos do Jordão 2023. Para quem não viu ainda, eu vou deixar num card aqui o link do primeiro vídeo, onde eu falo como foi o planejamento do treinamento, da alimentação e da parte mental para essa preparação. Nesse vídeo eu vou mostrar as minhas técnicas de recuperação, fazer a análise de todos os dados e o relato de como foi a prova. Fica com o vídeo aí. Bora! Antes de falar de recuperação e de falar da prova em si, de como foi a prova, deixa eu te mostrar aqui umas tabelas comparativas que eu fiz dos testes de FTP, bioimpedância e uma forma que eu fiz para medir a minha evolução na temporada 2023 usando as provas que eu competi como referência. O primeiro foi em 5/7, 272 de FTP com 81,5 de peso. Então dá para ver aí, gordura corporal 11%. E o principal objetivo dessa preparação, que era a relação watts-quilo, 3,33 watts-quilo. Foi em 2/8, onde bateu 2,62 de FTP, diminuiu o FTP, porém o peso caiu para 77,2. E aí a taxa de watts-quilo subiu para 3,39. Gordura corporal 8,8, então teve uma boa redução do peso. A maior parte dessa redução veio da queima de gordura corporal e a nossa taxa de watts-quilo subiu. E a próxima foi em 6/9, 20 dias antes da data da prova. A FTP subiu para 2,82, o peso caiu mais um pouquinho para 77,1, gordura corporal já quase mais 1% abaixo e o watts-quilo subiu para 3,65. Para quem não está acostumado, 0,3 na relação watts-quilo já faz uma grande diferença. Eu vou falar que a recuperação foi tão importante quanto o treino, quanto o treinamento e quanto a dieta. Talvez nessa preparação, com a minha pouca experiência no ciclismo, eu acho que a recuperação ela foi ainda mais importante do que o treinamento e a dieta. Se eu não tivesse feito a recuperação da forma que eu fiz, eu não aguentaria os treinos como eu aguentei. Claro, o Ludão teve muita responsabilidade, ele veio colocando carga aos poucos, colhendo feedback, acompanhando os números para não saturar, e eu vim pedindo mais, mas se eu não tivesse tempo para descanso, para fazer essa recuperação, a alimentação no nível certo também, para poder ter a recuperação, os nutrientes certos na hora certa fazem muita diferença na recuperação. A alimentação errada pode destruir a sua recuperação, o que vai gerar um prejuízo. Muitas vezes você pode deixar de aproveitar o estímulo que aquele treino gerou porque você não se recuperou bem. Uma coisa que eu consegui fazer muito bem feito foi o meu sono. Eu fiz uma rotina de sono muito bem organizada, eu conseguia dormir 8 horas pelo menos todas as noites. Eu tinha um horário certinho para estar na cama, para poder já ir relaxando. Fazia algumas meditações guiadas, algumas vezes quando eu sentia que eu estava mais agitado, que eu não ia conseguir dormir. Então eu conseguia ter uma noite de sono bem organizadinha ali, com pelo menos 8 horas. Uma técnica que eu coloquei que eu achei que fez muita diferença foi assim que chegava do treino, tomava um banho, fazia a minha refeição líquida, um shake pós-treino e deitava ali para fazer uma soneca, power nap como é conhecido, usando uma meditação guiada de relaxamento. Então eu juntava ali 3 técnicas. A primeira técnica é chamada de escaneamento corporal. Basicamente eu vou explicar de forma bem rápida. Você deita ali numa posição confortável, fecha seus olhos e começa a se concentrar. Escolhe uma parte do seu corpo. Eu gosto de começar pelo dedão do pé ali e venho vindo e você vai visualizando aquela parte do corpo e vai induzindo o relaxamento, bem consciente. Você visualiza e vai sentindo o relaxamento. Conforme você consegue relaxar uma parte, você vai evoluindo. Dedo do pé, os outros dedos, peito e sola do pé, calcanhar e por assim por diante até que você chega ao topo da cabeça e todo o seu corpo está relaxado. Você fez o escaneamento corporal ali. Junto com isso, eu já faço aquela técnica da elevação de perna. No ciclismo é bem conhecida, mas para quem não conhece, é basicamente você elevar ali a sua perna mais ou menos a 45 graus em relação ao seu tronco. O que faz a força da gravidade ajuda o seu corpo a eliminar ali as toxinas e os resíduos gerados durante o treino. Então, enquanto eu estou deitado fazendo escaneamento corporal e relaxamento, a minha perna está ali elevada a 45 graus. E com isso, eu já tento induzir ao sono, fazer um cochilo logo após o treino.
Isso é excelente. Procura aí por Power Snap. Tem vários benefícios, tá? Independente do esporte, vários benefícios para performance no geral ali do ser humano. O nosso sono ele tem um ciclo. Esse ciclo passa por 3 fases, de forma geral, que é sono leve, o sono profundo e depois o sono REM. Quando você encerra o ciclo do sono REM, você volta de novo para o sono leve e começa tudo de novo. É normal até você ter ali um pequeno despertar no sono REM durante a noite e já começar o sono leve da noite. Muitas vezes a gente nem percebe isso. Qual que é a ideia do Power Snap? É que você faça esse cochilo e interrompa ele antes de entrar no ciclo do sono profundo, dentro do sono leve ainda. O seu cérebro, quando a gente entra no sono profundo, ele baixa as ondas de uma forma que se você interrompe esse ciclo, você volta meio sonolento, meio perdido, porque o cérebro acaba demorando ali para voltar ao estado normal de consciência. Então isso vai acabar prejudicando. Uma sonequinha que era para te deixar mais alerta, mais revigorado, vai acabar te deixando sonolento, letárgico. Você precisa interromper isso antes. Se você pesquisar, você vai encontrar números meio discrepantes aí entre 10 minutos e 1 hora desse período de sono leve antes de entrar no sono profundo. O que eu te aconselho é fazer o que eu fiz, testar. Para mim é 45 minutos. Se eu passar dos 45 minutos, eu provavelmente entrei no sono profundo, porque quando eu acordo derrubado. Então o que eu faço? Deito, coloco ali um timer de 50 minutos, porque eu sei que o meu escaneamento vai durar no mínimo 5 minutos. Eu gosto de usar um áudio de meditação guiada para fazer esse escaneamento. É como se fosse uma hipnose ali guiada. Quando eu termino, às vezes eu nem chego nem até o final do corpo todo ali, eu já entrei nesse cochilo. E aí, quando bate ali os 50 minutos, o timer toca e eu desperto. Acordo zerado, faço a minha refeição sólida e sigo com o dia. Essa técnica aí eu acho que me gerou muito resultado. Porque o dia que eu não conseguia fazer essa soneca pós-treino, no dia seguinte eu sentia mais dificuldade para treinar. Vamos falar da prova então? Letap é Letap. Não tenho muito o que falar sobre a prova em si, porque tem muito material na internet. Eu que com 46 anos já fui em vários tipos de eventos aí, de show de heavy metal até orquestra sinfônica tocando a trilha sonora de ET. Vou falar que é uma organização incrível. Fazer uma prova desse tamanho, praticamente sem ressalvas, que organização primorosa. Meu desempenho, eu me senti excelente. Eu larguei forte. A largada sempre foi um problema para mim, porque eu preciso de bastante aquecimento. E ainda mais uma prova como o Letap, você fica muito tempo na baia ali. Por mais que se aqueça, você acaba perdendo um pouco de aquecimento, porque ou você pega uma boa posição na sua baia, ou você aquece. Não tem como fazer. São vários pelotões largando, com 300 atletas em cada um. Então, eu prefiro uma boa posição. Se precisar, eu vou escorregando e depois eu dou meu jeito. Mas dessa vez eu consegui largar bem. O psicológico também estava bem preparado já para isso. O pelotão começou a abrir um pouco, mas eu não perdi tanto ritmo em relação ao pelotão. 2, 3 quilômetros ali eu já estava bem aquecido e eu já consegui colocar um bom ritmo. Peguei um grupo forte e fui indo. Eu desci a Serra Nova bem forte. Acho que eu não fui mais rápido porque eu não tinha bike para isso. Eu fui no meu limite. Os trechos que davam para pedalar, eu pedalei o mais forte possível. Eu freiei muito pouco nas curvas. Não fui irresponsável, mas estava muito tranquilo. Estava bem seguro do que estava fazendo. Dentro das minhas capacidades técnicas, é claro. Com meus poucos 19 meses de ciclismo aí. Depois disso, comecei a entrar ali nos grupetos, nos pelotes, tava encaixando, tava indo bem, sentia que tava forte, tinha visual de um grupo à frente, acelerava e pulava pro grupo da frente e assim eu fui indo até a Serra Velha. Quando chegou na Serra Velha, eu subi no meu ritmo, procurei esquecer os outros, fiz um bom tempo, tá? Vou mostrar o número aqui. Para os meus padrões até então foi um ótimo tempo. Fiz 44 minutos no segmento todo de 12 quilômetros da Serra Velha. O campeão da minha categoria, que foi 8º na geral do percurso curto, fez em 7 minutos numa subida de 12 quilômetros. Eu fiquei bem satisfeito com essa evolução. Eu acho que foi um tempo
muito bom, principalmente por ter subido ali a primeira vez, inclusive. Fui forte até o final e cheguei com a energia sobrando. A parte física estava muito bem, tanto que eu consegui fazer um sprint e bati o pelotãozinho que eu tava indo ali. Fiquei decepcionado quando eu vi a colocação, deu 12º. Na minha cabeça a conta foi, fiquei em 11º no Letap do Rio, fiz uma preparação super rigorosa, chegar aqui e ficar em 12º. Só que aí veio um insight que, poxa, preciso fazer uma comparação para entender o que significa esse 12º nessa prova. Cada prova é uma prova, então eu preciso entender. Aí eu fiz essas contas aqui e montei esse gráfico que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Dentro do resultado de cada prova, o que eu fiz foi gerar essa tabela, ó, fazendo um comparativo com a diferença entre o meu tempo para o primeiro colocado. Então, por exemplo, você vê aí, primeiro colocado com 1 hora 54 minutos e 17 segundos lá em Cunha, o meu tempo de 2 horas 12 minutos e 45 segundos gerou uma diferença de 23 minutos e 28 segundos a mais, o que em porcentagem é 20,53%. Eu fiquei 20,53% mais lento do que o primeiro colocado. Essa é a ideia dessa tabela, desse gráfico que eu gerei. E eu fiz isso para cada um dos Letaps, fazendo essa comparação entre o resultado do primeiro colocado e o meu resultado. Aí eu consigo gerar aí uma comparação. Continua ainda sendo meio abstrato, mas é uma forma de comparar. Por mais que cada prova é uma prova, pelo menos eu consigo entender em números como é que eu performei em cada prova, tendo sempre o primeiro colocado como referência. E aí eu gerei um gráfico comparativo desse resultado. Então tá aí, você consegue ver o gráfico das diferenças. Como a porcentagem de gap entre o meu tempo e o primeiro colocado veio caindo a cada etapa do Letap em 2023. É assim que eu faço, eu gosto de trabalhar usando números, tirar um pouco do abstrato. É a diferença entre ter um sonho e ter uma meta, um objetivo. Eu tenho um sonho e dividi com vocês, que é ser de campeão mundial. E para atingir esse sonho, eu preciso quebrar ele em vários objetivos e cada objetivo precisa de uma meta. Então eu gosto de ter números para traçar essas metas. E se você quer acompanhar essa história toda, se inscreve aqui no canal, ajuda a divulgar esses vídeos, porque eu dividindo isso com você também me fortalece. Talvez você tire algum proveito das experiências que eu tenho aqui do lado de cá e eu com certeza vou tirar proveito da energia trocada entre a gente. Vamos nessa jornada juntos? Atrás desse sonho, conto com a sua força, beleza? Eu vou deixar aqui o vídeo da primeira consulta lá com o Gabriel Nunes, meu nutricionista, e aqui um vídeo que eu fiz comparando o Letap de Campos do Jordão na vida real e no Ruve. Valeu!